Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Camil, tá? Peço para vocês deixarem seu like aí, se inscreverem no nosso canal e seguir nossa página do Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo. Então, assim, a Camil é uma empresa que o pessoal gosta muito aí, mas é uma empresa, a gente vê aqui o retorno, não gerou retorno, né? A gente vê que aqui em todo período, né? O período máximo aqui, não sei se teve alguma reestruturação aqui de 2017. A gente vê que a cotação dela aqui na pandemia subiu por conta da demanda maior por alimentos, né? Mas a empresa que não gerou muito retorno, né? 17% aí no médio prazo, né? Digamos assim, 2017 até hoje, 5 anos mais ou menos, ó, oscilando bastante e tal. É uma opção, tá? No setor de alimentos, tem valor de mercado. Não é tão baixo assim, mas também não é alto, né? 3,87 bi, né? Então, assim, é uma empresa que fez uma aquisição recentemente, está mudando, né? O foco era muito segmento de arroz aí, né? O produto principal dela, mas fez uma aquisição recentemente aí, entrando no nicho de alimentício, mercado assim de alimentos mais propriamente dito, sem ser esses alimentos de refeições, né? Mas biscoitos e tal, farinhas. Então vamos dar uma olhada aqui no release do último trimestre, segundo tri, ainda não saiu do terceiro tri. Não sei se aqui eu consigo ver das aquisições deles, né? E aqui sendo fatos relevantes, talvez tenha aqui, né? Uma coisa. Ah, aqui já vai ter aqui falando, né? Então a divulgação de resultados, segundo tri de 2022, né? Arroz e feijão, não só arroz, né? Feijão, né? Então assim, não tem uma grande diferenciação competitiva, né? Esse produto, né? Para quem, igual quando a gente fala de commodity, né? A Vale, minério de ferro, celulose, dinheiro para vender dos bancões e tal. Então, as empresas têm que fazer alguma coisa, alguma operação um pouquinho, enxugar um pouquinho custo, ter alguma sinergia muito grande para gerar valor. Agora que eles fizeram essa aquisição, eu acho que tende a começar a gerar um pouquinho mais de valor, né? Tem aqui também a empresa Malha, né? Deles, não sei se eles vão falar aqui da aquisição. Então, nos seus resultados e tal. Crescimento de volume de vendas consolidado a 13%, não é um crescimento grande, né, no top line, né? A gente vê que empresas de crescimento, né, tende a ter um crescimento muito mais amplo do que 13,8%, né? No acumulado do ano, 10,4%. Funcionar pelo crescimento internacional, então a gente vê que a empresa está exportando bastante, né, 50% e 46% no semestre. No Brasil ainda teve uma reduçãozinha, né? Receita bruta de 3,1 bi, 21% de crescimento. E líquida, 2,7 bi, 21%, né? No semestre, 14%, né, que a gente viu aqui em cima, né, 13,8% na receita líquida. Lucro bruto, margem não é uma margem alta do setor, 20% aí, ó, 21%. O lucro bruto até cresceu, né? Mas a margem bruta não é a margem alta, né, 22%. E aí a margem EBITDA também acaba não ficando tão alta, né, 8, a gente vê que eles perderam, não, ganharam um pouquinho de margem no semestre, mais 0,5 pontos percentuais. O lucrinho caiu, mas o lucro não é a melhor base de comparação, né? Um capex pequenininho, no semestre 70 milhões e tal. Mas para 70 milhões de capex, para um EBITDA de... aqui foi no trimestre, semestre. De 450 milhões, tranquilo, né? Um capex de 70 milhões para 450 milhões, tranquilo. Mas a dívida líquida, que eu falei, né? A alavancagem se alavancou um pouquinho para crescer, 2,6 EBITDA. E falar mais um pouquinho do que a gente viu, né? Aqui no semestral acho que é mais interessante, a gente vê que a margem EBITDA até cresceu um pouquinho, margem bruta também, então eles conseguiram repassar um pouquinho o preço. A margem líquida caiu um pouco aí por conta do endividamento da companhia, esses investimentos, essas aquisições, volume de venda, a gente vê que caiu, né, o volume, mas eles conseguiram repassar, por isso que a receita cresceu. Então eles trabalham com produtos aí do dia a dia, né? Não tem uma grande diferenciação, mas é uma empresa até de marca reconhecida, né? E é um produto aí que acaba que no Brasil, até no mercado internacional também, a gente vê que eles conseguiram vender bastante, tende a ter bastante demanda, né? Por mais que tenha uma diferenciação grande, competitiva, tende a ter bastante demanda. Então acaba, por mais que seja assim, um mercado um pouquinho, pode ter competição, sem grande diferenciação competitiva, é um mercado que acaba tendo uma demanda constante, assim como a gente fala aí de setores mais estáveis, né, mais perenes, como utilities. Eles também operam no setor alimentício aí com mais demanda, né? Açúcar, arroz, feijão, aí tem a parte de peixe, massa também, café e tal. Aqui no Uruguai, né, acho que é o principal nicho dele no exterior, mas tem participação aqui no Chile, Peru, Equador, agora, né, que parece que entrou.
que falando das marcas dele, né? A União, Açúcar União, Camil, Amália, Coqueiro do peixinho, né? Por isso que a gente falou pescado, né? Esse aqui eles vão falar um pouquinho, esse release bem completo, né? Falar um pouquinho da mensagem de administração da Camil. A Camil registrou um semestre de resultados que ressalta a nossa força de crescimento, ganho de escala e aquisições estratégicas, né, que eu falei, mais relevantes e sinergia operacional importante. Essa sinergia operacional vai demorar a aparecer, né? Por mais que eles estejam enfatizando aqui, quando a gente faz a aquisição, demora a ter essa sinergia operacional. Além da execução de forma ágil, integração e transformação empresarial para impulsionar nosso crescimento de forma sustentável. Aí falando um pouquinho dos resultados, tá? O resultado do período é fruto de um modelo de negócio da Camil que trabalha em resiliência em meio a cenários desafiadores na América Latina. 4 aquisições realizadas e integradas associadas no semestre. Anunciamos em agosto a aquisição da Mabel, parte de biscoitos, né? Licenciamento da marca Toddy, nem sabia disso aqui, para cookies. Marcando a entrada na companhia mais uma categoria nova para nossos negócios, a categoria de biscoitos, né? Mabel é líder em venda de rosquinhas no país e a primeira marca em top of mind em cash and carry. A Toddy, eu nem sabia que a Mabel era tão forte assim, né? A Toddy é a segunda marca mais vendida de cookies no Brasil, também não sabia disso. Com lembrança de marca acima de 98% para o consumidor. A aquisição traz complementaridade geográfica, potencial de cross-selling e expansão da presença da Camil no Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Além de sinergia de suprimentos, comercial, despesas gerais administrativas. Então, assim, essas sinergias aqui, ó, comercial, despesas gerais administrativas, é na parte operacional, né? Alavancagem operacional que pode dar. E suprimento, eu acho que é mais lá na margem bruta, né? Que a gente fica a margem bruta deles não é tão grande. Realmente, eu acho que pode influenciar por conta da questão de farinha, né? Fábrica da companhia, talvez tenha algum desempenho aí que impacte um pouquinho. Eu achei as aquisições bem interessantes. A gente viu que no histórico a Camil não teve um retorno muito relevante para o investidor, né? Claro que aqui não está constituindo também dividendos, tem um valor de mercado pequeno, tá? É uma small cap, tá? No Brasil. Teve uma alta aqui por conta da pandemia, demanda, né? Então é uma empresa que cresce mais quando tem uma demanda, porque não tem uma diferenciação tão grande competitiva nesse setor. Então, assim, o que a gente espera dessas empresas que têm diferenciação? É diluição de custos para conseguir ter alavancagem, não ter uma alavancagem financeira tão grande. Hoje ela está alavancada por conta das aquisições, mas ao longo do tempo deve começar a refletir e a empresa deve começar a crescer tanto no top line como no bottom line. E aí, consequentemente, o resultado deve começar a alavancar aqui a cotação também. Então é uma empresa que tem tudo para começar a gerar resultado mais para frente, né? Tem uma participação forte no mercado externo e tal. Tá até falando aqui, após a aquisição dos últimos períodos, a companhia entra uma nova fase de crescimento e de captura de ganhos e sinergias, né? O que eu acabei de falar, com suas novas operações. Categorias que potencializam maior valor agregado. Eu achei bem interessante, assim. Acho que tem um potencial bem grande, né? Tava procurando aqui em fatos relevantes, mas aqui no release já tá até falando. Aqui fala um pouco de ESG, né? O nosso foco, né? Nosso foco é mais falar sobre o modelo de negócio da companhia, como que estão as projeções futuras, as aquisições, as sinergias operacionais e o panorama financeiro, né? Pra gente saber se a empresa tem potencial ou não, né? Fala um pouquinho aqui das marcas, né? Arroz e feijão Camil, é base do Brasil. Coqueiro, Peixe da Hora. Massa Santa Amália. União Sabor que Transforma. E Café União. Então a gente vê que a empresa está em bastante segmento aí e agora entrou no nicho de biscoitos, né? Um lanche, né? Um mercado mais assim, não é de alimentos primários, né? Vamos dizer, uma alimentação secundária aí para lanche, né? Aqui falando um pouquinho do destaque operacional, a gente já viu um pouquinho, né, do volume, não cresceu muito e tal. Aí isso aqui demanda muito do mercado aí de consumo do Brasil, mercado de produção, né, de alimentos e tal. A gente vê aqui por segmento internacional até bem forte, né, 38%, né? Mas 62% a presença maior é Brasil, né? Falando um pouquinho do arroz, tal. Aí demanda um pouquinho em relação ao preço médio do mercado, né? Então é a mesma coisa que a gente vê quando a gente fala de commodity em geral, né? É o preço do quilo do arroz e tal. A gente vê aqui oscilando bastante, acaba aqui. Por isso não influenciou o resultado passado da Camil, né? Esse preço aqui até cresceu um pouquinho, né? Agora aqui em 2020 cresceu mais e aí estabilizou um pouquinho mais alto lá que no passado. Então a gente vê que aqui a cotação, a companhia está seguindo mais ou menos esse preço, né? A gente vê que até subiu um pouquinho em relação ao passado, ó. R$10 hoje, R$10,56. No passado aqui 9, 7, né? Então é mais ou menos isso aqui. O preço médio aqui da Camil em relação ao arroz é superior, né? Então ela tem a capacidade de repasse. Mas era basicamente isso, Camil, né? Apesar de ter outros produtos aqui, eu acho que arroz e feijão carregava mais, né? Até aqui, ó. Arroz, feijão, tem até açúcar também, né? Mas aqui outras partes aqui, ó, café, massa, pescada, bem pouquinho, né? Então basicamente era arroz
E um pouquinho de açúcar, né? Falei feijão, feijão ainda tem pequenininho também. Mas tem até um pouquinho mais que depois vem massa e tal. E agora eles entraram em um outro nicho aí, a gente vai ver nos próximos resultados como é que vai ficar essas categorias aqui, né? Aqui falando um pouquinho do feijão, feijão, mas a mesma coisa que arroz, né? Mas a gente vê que o impacto maior era arroz, né? Então o preço do feijão da Camil um pouquinho maior também, né? E aqui a gente viu que também subiu até mais do que arroz, né? Mas o arroz impacta mais no resultado, né? Fala um pouquinho do açúcar também, mesma coisa. O açúcar até caiu um pouquinho, né? O volume, né? Mas o preço cresceu, né? Até no semestre cresceu um pouquinho mais. E aí a empresa também conseguiu caiu o volume aqui, mas o preço provavelmente deve ter compensado, né? Que a gente viu que o preço aqui praticamente 2,5 vezes do que no 2019, né? E a Camil um potencial de repasse bem maior que o mercado do Brasil, né? De açúcar. Pescado. Aqui eles nem comparam com o Brasil, né? Mas a gente vê que o preço da Camil subindo. Preço também histórico também subindo. A gente vê que sobe mais ou menos, né? O preço desses produtos assim, em relação à inflação, né? Um pouquinho mais que a inflação e tal. E a Camil, como é uma marca um pouquinho conhecida, consegue repassar um pouquinho, né? Massa. A gente vê aí que o volume caiu um pouquinho em relação ao primeiro tri, né? Mas subiu em relação ao quarto tri. E o preço, a Camil também repassando. Café. Café, o preço já caiu um pouquinho, o volume cresceu, né? Um lado compensou o outro. E aqui no mercado internacional a gente tinha visto, né? O Uruguai bem mais forte. Chile caiu um pouquinho, o volume e tal. O preço eles conseguem repassar um pouquinho. Não conseguiu repassar no Chile. No Peru repassou um pouquinho, mas o volume caiu, tal. Então assim, é muito dependente desse valor aí no mercado, né? A gente vê que a maior parte aqui no exterior é Uruguai hoje ainda, né? E o resultado vindo mais forte do Uruguai, então isso daí segura um pouquinho a companhia. Então a gente vê que a evolução aqui do volume maior também, que lá em 2019 até 2020, caiu um pouquinho em relação ao início aí de 2021, né? E aqui a maior parte é Uruguai, né? Agora que entrou o Equador aqui, né? 2021, 2022 também. Mas aqui nos últimos 12 meses de 2022, bateu já os últimos anos, né? Em relação ao volume. Isso é bastante interessante, né? Desempenho operacional, já vi um pouquinho falando, né? Vamos ver aqui se não tem a DRE consolidada, né? Tem uma operaçãozinha de câmbio, né? Porque é a operação de commodity e tal. Receita bruta, né? Então a gente vê que a receita bruta cresceu bastante em relação ao segundo tri de 2021. Mas aqui é basicamente reposição inflacionária, né? O repasse de preço, o volume cresceu um pouquinho no consolidado. E aí teve esse crescimento. Aí a gente já viu um pouquinho falando, né? Aqui tem a DRE consolidada, né? No semestre. Tem semestre, tem os últimos 12 meses também, né? A gente vê que cresceu, né, em relação ao ano anterior, né, os últimos 12 meses, receita líquida também, mas o custo das vendas e serviços também cresceu bem, né, quase mais ou menos em linha, né, 15%. E aí, apesar disso, eles tiveram até um crescimentozinho aqui no lucro bruto, mas a despesa operacional, ó, bem pesada, né, por conta dessas aquisições ainda, então vai demorar tá, um pouquinho de retorno, né, e aí o lucro operacional cresceu, mas em relação à margem em si, não cresceu tanto. Despesa financeira cresceu bastante, tanto por conta da alta da Selic quanto da alavancagem. E aí isso daí fez uma quedinha no LAIR, né, que é o lucro antes do imposto de renda. E aí dando um lucrozinho um pouquinho maior ainda, né, ainda tá dando um lucro maior, né. Interessante, né. Isso daqui é o consolidado, né. É, aqui falando do Alimentício Brasil, Alimentício Internacional. Então, internacional até cresceu mais do que no Brasil, né, 25%. Mas é puxado pelo Uruguai, né. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, falando dos custos, né? Custos de despesa. Então a gente vê que a empresa cresceu bem. Não cresceu tanto assim, né? Mas já tinha um custo um pouquinho pesado, né? Frente ao top line, a receita. Então cresceu 3,8% de venda de serviços e tal. Despesa com venda cresceu bem. E geral administrativa mais ainda, né? A maior parte da despesa da companhia é matéria-prima, então não tem para onde correr, né? Eles controlaram até aqui, 9% consegue ter um repasse maior. Mas tem outra despesa aqui pesada aqui embaixo, que é com pessoal, cresceu 30%. Com frete também não tem muito para onde correr, né? Essas
dificuldade de logística internacional, né? A questão da China, da Rússia, até no Brasil também, combustível impacta bem. Um pouquinho de depreciação e amortização por conta de aquisições também, né? Aí até tem um comparativo aqui, né? Evolução anual da receita versus custos. A gente vê que o CPV cresceu bem, mesmo com a receita crescendo, e aí isso daí fez pesar um pouquinho nas margens, né? Trimestral a mesma coisa, né? A margem bruta caiu um pouquinho até em relação ao primeiro tri. Margem bruta, ó, a gente vê que lá em 2018 era bem maior, né? Então a empresa vem perdendo margem bruta nesses últimos anos aí. Trimestre a trimestre, oscilando bastante. Aqui em 2020, mesmo com volume alto, caiu para 19%, né? Então vamos ver se com essa aquisição aí, essas margens começam a melhorar. É um setor de margens mais competitivos, é claro, mas a margem é apertada. Aqui fala um pouquinho da despesa, né, em relação à receita, né, em relação ao percentual. Então a gente vê que despesa geral administrativa, eles controlaram bem, né? Tende a diluir isso aqui, mas isso não é o que pesa mais, né? O que pesa mais é despesa com vendas, né? Aqui, ó, 11%, né? Tá subindo um pouquinho e tal. No anual também. Que é consolidado, né? Esse azulzinho daqui é consolidado, né? A gente vê que caiu, eles controlaram um pouquinho aqui em 2020, né? Por conta do fechamento e tal. Agora voltou a subir. Então deve voltar para um patamar mais alto aqui. E deve demorar a refletir essas aquisições aí, talvez. Aqui falando do EBITDA, né? Então a margem deles. Margem bruta, né? Aqui é margem bruta. Aqui é margem EBITDA, né? Caiu um pouquinho, né? Nos últimos... Mesmo antes dessas aquisições aí, né? A empresa já vinha perdendo um pouquinho de margem, né? A gente vê que já teve margem um pouquinho maior, né? Aqui trimestral, aqui de forma anual, né? Vamos ver se eles conseguem recuperar um pouquinho. Tanto margem bruta, então a gente vê que a margem bruta, né? Aqui estava em 27%, ó. E aqui foi para 21%. A gente vê que como caiu, né? Um pouquinho aqui a margem operacional por conta da queda da margem bruta. Endividamento da companhia. A empresa está um pouquinho alavancada, né? Endividamento total aqui de 3,8 bi. Empréstimo, debêntures, né? Basicamente de longo prazo, bem mais. Tem um caixa de 1,4, né? Então dá uma alavancagemzinha alta, né? Ano passado estava em 1,6 e tal. Eles estão com uma alavancagemzinha bem pesadinha aqui, 2,3. Mas uma alavancagem de 2,3. Deixa eu contar o EBIT daqui, né? Vamos ver aqui o EBIT. Com o EBIT daí anual, vamos botar aqui por volta de 900 milhões. Também não é nada de outro mundo, não, tá? Ainda tem um caixa aqui. Capex deles também é tranquilo, frente ao EBIT, né? O problema é que essas empresas têm um capital de giro pesadinho, né? Então a gente vê aqui que é principalmente focado em estoque, né? 1,6 bi. Pagamento de fornecedor também, conta a receber, né? Então capital de giro 2,4 bi. Então essa questão do capital de giro aliada ao endividamento que pode afetar um pouquinho o fluxo de caixa da companhia. Acho que basicamente é isso aí. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa mais interessante a gente falar, do ponto de vista da demonstração de fluxo de caixa. Aqui está até consolidado, né? Aqui o fluxo de caixazinho, 104 milhões positivo, né? Ainda ficou positivo aqui, né? No trimestre, né? Mas a gente vê aqui, ó, pagamento fornecedor pesado. Questão de estoque aqui, eles conseguiram liberar um pouquinho ano passado. Teve um estoque absurdo por conta da, provavelmente, uma demanda maior. Investimento que eles tiveram aqui, ó, pagamento de dívida, impacta um pouquinho e tal. Então, basicamente, eu acho que foi isso aí, pessoal. A Camil é uma empresa que no médio prazo não gerou tanto valor para acionista e tal, mas é uma empresa que tem uma marca um pouquinho forte, está no setor um pouquinho mais perene, né, no ramo de alimentos, e começou a se diversificar um pouquinho mais. É uma empresa interessantezinha, assim, acho que cabe numa carteira diversificada, tá? Mas não é aquela empresa que eu acho que vai dar um retorno estratosférico, mas de repente uma empresa um pouquinho mais segura, menos volátil e tal. Cabe numa carteira sim, tá?
Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deixarem seu gostei aí, se inscrever no nosso canal e comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também. Valeu? Forte abraço!